decompor o nosso DG, o Dow Jones, né? Fazer o plot dele. Nesse caso aqui, eu vou pegar aqui, ó, DGI, DJI, né? E é a coluna 3. Certo? Vou chamar DJI também. Dito isso, a gente tem, então, o nosso plot do DJI. Olhando assim, você pode observar que não importa muito o comportamento das séries, se ela é moeda real ou dólar. Parece que a tendência, ele só capta um período ali muito específico de alteração, quer dizer, é uma forma de estimar a tendência é muito estranha, é quase que fosse a diferença entre a sazonalidade observada e o que sobrar vira random, que é exatamente um negócio linear. Então, realmente, esse formato de decomposição tem lá suas limitações, vamos colocar dessa forma, tá bom? A gente vê que realmente não é a melhor técnica ou mecanismo de fazer isso, né? Bom, a gente já fez isso aqui, já fez os exercícios, né? Do plot aqui, você pode depois trocar teu plot para cada uma, em separado, até para aprender, né? Você pôr aqui BV, DEC, X, você vai pegar a série, aí você separa, né? Aqui a gente pediu para fazer um gráfico das demais ativos, escrever sua análise. Sua análise certamente seria de que essa técnica tem uma limitação, até porque a forma de estimar as tendências sai todas muito parecidas, quando não deveria. Tá? Bom, agora a gente vai começar, então, naquilo que todo mundo fala sobre machine learning. O nome machine learning, pessoal, se você for pesquisar, aprendizado de máquina, na verdade, grande parte dos modelos começou e iniciaram com todos aqueles que nós fazíamos na econometria ou na estatística aplicada, que o pessoal chama, né? E com isso foi evoluindo. A diferencial é que houve uma coisa engraçada. Você tem os estatísticos e os economistas que têm um comportamento muito parecido em nominar as coisas, até, né? E você tem um pessoal que veio da área da física, da matemática, da engenharia, e eles foram começando a colocar nomes novos, né? No formato. Então, eles começaram a chamar, mesmo os modelos simples, se você pega assim, um modelo complicado, ele sempre começa com o modelo linear. Depois vai para os modelos não lineares e assim, e depois faz processos iterativos, entendeu? Coisas que a gente fazia no passado. Tá? O diferencial aconteceu muita coisa. Os economistas, em geral, usavam os critérios para a escolha dos melhores modelos, né? Os critérios, normalmente, que eles faziam, se tivesse maximização logaritmo, menor log. Aí tinha o AIC, que é o Archaic Information, Confidence, e o BIC, que eu não me lembro o nome. Eram critérios que a gente normalmente usava. Hoje eles não usam mais esses critérios. Eles usam, então, baseado nos erros, como a gente viu lá no exemplo da aula anterior, como se calcula esses erros, né? E, consequentemente, a seleção está isso. Mas nós usamos 4 tipos de erros, né? O tradicional, que é o mean square erro, que é o MSE, que a gente usa sempre, continua usando, né? O MAP, que é a média absoluta do percentual dos erros. Aqui a gente escolheu só 2 aqui para trabalhar, né? A gente colocou a função, você já tem essas funções da aula anterior, escritas lá. Aqui eu só reproduzi novamente, né? Então, se você olhar, a gente começa sempre com isso, né? Define os erros. Como é que eu vou medir os erros? Por que isso? O modelo no final, no qual você vai escolher, a gente vai apresentar aqui hoje para vocês 3, entendeu? Normalmente, se você quiser escolher 10, não teria problema nenhum, né? Tem sempre alguma técnica que vai ser colocada nova, né? Aqui eu seleciono 3 que são os mais utilizados, né? E a gente vai combinar essas coisas. E por que eu vou mostrar para vocês isso? Porque existem erros na literatura sendo feito e eu quero corrigir, não quero que vocês sigam os erros, né? Até que é feito pelos próprios engenheiros, né? Que eles desconsideram certos aspectos, né?
interessante da estatística e da econometria que nós já sabemos, para estudar mais a fundo esses modelos de projeção. Tá? Aqui, então, nós escolhemos o MAP, os 2 medos erros. Né? E a gente vai começar sempre com o básico, que é o que nós fizemos na última aula. A gente vai estimar um modelo, ou vou estimar um filtro linear. Gente, se eu tenho que separar tendência, ciclos e sazonalidade, eu não consigo estabelecer claramente sazonalidade nos dados como de ativos, já que você tem vários fatores combinados, é muito complexo você fazer isso, a não ser que você esteja fazendo isso até para aprender se existe e quanto que ela afeta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar a série em 2 partes somente. Tendência e ciclo, ou seja, eu estimo uma tendência, pego a série, tiro a tendência e o que sobrar é ciclo. E esse ciclo, o que ele tem lá? Ele tem 3 componentes, então. Esse ciclo tem sazonalidade, porque sazonalidade é uma forma de ciclo. Erro, entendeu? Tem ali. E influências que nós não sabemos o que é, ou seja, que pode ser até da própria tendência, que a gente não consegue captar a tendência verdadeira. Então, pode estar lá junto, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Vamos olhar, então, e nós vamos voltar. Eu vou criar uma série T, se você ver, ó, eu falo, a sequência tem que ser na dimensão da variável que eu vou trabalhar, que é close. Qual que é a close 1? Bom, o IBX, né? Se você lembrar, está aqui, mas é o IBX, né? A série IBX, o close da série IBX. Como é que eu sei disso? Se eu fazer uma lista aqui, eu posso ver, né? Claramente. Vou até apagar esses gráficos aqui e poder trabalhar minimizado, né? E aqui eu tenho, então, a série, toda ela, né? Esse aqui, desde o seu início, ó. Você vai ver que apareceu IBX aqui, 50, né? Como é que fica a série? Bom, é fácil, ó. Se eu listar o T, eu vou ter uma série que vai de 1 até o final, que vai de 1 até, você viu aqui o final? 449, até 461, ou seja, de 1 a 460, ou seja, eu tenho 461 observações do IBX 50. Né? Eu vou pegar essa série T, que é uma forma de você criar no tempo, ou seja, cada dia representa um ponto no tempo, né? Entendeu? Aí, e vou pegar e elevar ao quadrado, vou chamar lá de T2. Vou elevar ao cubo, vou chamar de T3. Aí vou fazer uma estimativa linear, que é mínimos quadrados. Aí esse LM entende, é uma função de comando isso, né? Certo? Ok? Opa, e aqui, eu queria somar. Não é isso que eu queria, eu queria somar. O que eu quero? Tá link. Isso. Então aqui é fácil. Estimei a equação, em função, vou fazer o sumário. Aí fica a nossa fórmula aqui tradicional de mínimos quadrados ordinários. O intercepto, que é constante, altamente significativa. A variável de tendência, altamente significativa. A tendência ao quadrado, altamente significativa. E tendência ao cubo, altamente significativa. A gente explica só isso da série. Mas isso é bom, porque se explicássemos 100%, né, significa que a série a gente tinha uma tendência perfeita, encontrada a tendência perfeita da série. Aí não tinha nem sazonalidade, nem erro, nem parte cíclica, outra de informação que influencia a série. Então, esse é o projeto mesmo, nunca pegar 100%. Bom, agora eu vou... Como é que eu chamo esses valores, o fitted values, ou seja, o y hat, ou o y projetado a partir dessa série. Esse tem um nome, se chama isso. Professor, como é que eu sei o que ele tem à disposição minha? Fácil, você escreve lim e põe assim. Ó. Quando você faz isso, ele vai falar, ó, você pode pegar os coeficientes, os resíduos, os efeitos, o rank e o fitted values, entendeu? O grau do resíduo, etc., os níveis e o próprio modelo. Então, é assim que a gente encontra, às vezes não, 99% das vezes, né? Mesmo quando a gente não lembra, se a gente sabe a técnica de achar, você te coloca e já encontra. Né? Então, achei aqui. O modelo linear está aqui, eu vou começar, porque eu já sei quando que ele começa, né? Que é dia 4 de abril, eu vou criar a série igualzinha, começando também. E o que eu vou fazer? O ciclo. Vou pegar o valor do IBX, né? Mas, professor, nós já definimos que o close 1 é IB. Pode fazer. Mas escrever do jeito que você quiser. Você pode trocar, né? IBX igual close 1. E não tiver close 1, você pôr IBX. Não tem problema nenhum.
Aqui, para não ficar colocando nome, eu sei que a primeira coluna é do IBX, né? Se eu tiver, pronto, tira a tendência. Pronto, eu tenho esses, pode chamar ela de ciclo. É uma forma de chamar assim? Sim. Mas eu poderia fazer que outra maneira, professor, eu poderia fazer isso? Em vez de fazer a tendência 1, 2 e 3. Muito fácil, né? Ok? Eu podia fazer o moving average, a média móvel, né? Entendeu? E como é que eu calcularia, então? Eu faria a mesma coisa, só que em vez de fazer uma estimativa econométrica, eu faria a média móvel, né? E como é que eu faria a média móvel? Como é que é a técnica da média móvel? Bom, voltamos de novo aqui no Mr. Google, colocamos aqui, entendeu? Com esse R, né? Moving Average. Mas não sei como é que perguntar em inglês. R, média móvel. Alguém escreveu isso em português, tá vendo? Aqui tem em português. Então, é fácil. Ele exatamente usa a mesma palavra que a gente quer azul, que é o XTS. Entendeu? Aí, como é que ele faz a média móvel? Né? Certo? Ele escreve isso aqui. Ó como é que ele define. Ó. Entendeu? Média. Aqui. Ó. E eu vou mostrar para vocês. É um comando que pode ser feito. O pessoal ensina um monte de jeito. Esse aqui é legal porque comporta mais ou menos o que a gente está usando. Vamos ver se funciona. Roaming, ou seja, uma média que roda, que rola para frente. Em qual variável vou aplicar isso? Já sei. Na close, abre parênteses, 1. Fecho. Quantos dias eu quero essa média móvel? Estou trabalhando com uma série, 30 dias, mas essa série, normalmente, ela é 5 em 5 dias, então, mais ou menos 25 dias. Posso pôr menos, 20 dias. Posso pôr 10 dias. Posso pôr 15 dias. Bom, aí não quero. Para onde que eu vou? Vou para o lado direito, né? Aí, o que eu faço? Eu quero verificar como elas ficam as duas juntas, né? Eu quero agora, vou chamar de ciclo MA. Vou pôr assim, MA ciclo. Eu vou comparar as duas, né? Cycle. Eu vou escrever em inglês que nem o outro que eu escrevi. Já estava escrito em inglês, né? E aí eu vou... O ensaio, o que é? Né? É aqui, então. O que é? Nada mais do que a série close 1, não é isso? Certo? Close 1, que nem a gente fez ali, menos a min. Vou até por um outro nome diferente aqui, ó. Min, M1, né? M1. Vamos por aqui o 1, para a gente definir, né? Ou a tendência, se a gente pôr. Lá é a tendência linear, então aqui, MA tende. Pronto, que é a tendência de média móvel. Né? Moving average, ou se você quiser, MM, média móvel, né? Se você não quer escrever média móvel, então você põe aqui, MM, média móvel. E aqui, ó. E aqui, então, eu vou tirar, então, MM, tende. Está definido, né? Tá? Aí, pronto. Aqui eu tenho, então, esse e esse. Ô, professor, como é que fica esse junto? Bom, agora eu vou fazer um gráfico, um dado, colocar os dois juntos, né? Vou chamar de teste. É para mim verificar como é que ficou o meu coisa, né? Que é o cbind, não é isso que nós estamos fazendo aqui. Olha só, né? XTS, que é o comando, que eu vou pedir os dois, e vou pôr então as duas a linear tempo. Vou pôr a série. Aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um. Vou pôr a série. Como é que me chama a minha série? Close 1. Ela chama isso. E o que eu calculei dela? A tendência linear. Vamos ver como é que fica. E como é que fica a MM tende. Pronto. Agora eu vou fazer um gráfico. Vou fazer um gráfico bacaninha. A gente pode pôr plot TS, se a gente quiser. E aqui é uma série teste. Vamos ver como é que ele plota, né? Opa, ele não aceitou. Porque não fez. Não. Oh, XTS. Olha só que interessante, né? Veja só que coisa bacana, né? Essa aqui é em vermelho, então nós temos a tendência linear cúbica, né? Estimada. E aqui a média móvel, que acompanha mais ou menos o comportamento da série. Pronto. Como eu
essa média móvel é uma forma que foi inicialmente nos primórdios, definido por um cara famoso que criou o ciclo econômico, ele usou a média móvel, e aquilo que separava a série da média móvel era como se ele estivesse falando, ó, o normal é você andar em cima da média dos últimos X dias, aí você estabelece os dias. Nesse caso, a gente pôr isso aqui, então, 10 dias, né? Se você fugir para cima ou para baixo, significa dizer que você fugiu da série e que você tende a voltar. E tem aqui que eu espero. Então, eu sei que vai voltar aqui. Entendeu? Então, eu posso criar um ciclo, medir o ciclo, então, usar o ciclo daqui. O qual que eu vou usar, pessoal, não é tão importante como eu defini que eu vou usar, né? Então, eu sempre falo assim, eu gostaria de usar qual? Se você olhar a série aqui, que mímica melhor, né? Até para mim trabalhar com projeção, a média móvel parece ser a que mais se encaixa, né? Ou seja, que permite a gente ver. E como é que ficaria o ciclo, né? Então, vamos fazer uma série aqui do ciclo também, né? Então, a gente, os dois ciclos, como é que ficaria o tempo? Vamos escrever ciclo em português e vamos criar as duas séries, né? Cibade XTX, ou seja, eu vou somar as duas colunas, colocar as duas colunas juntos, das duas, ou seja, das duas variáveis. A cycle, vai dar a sua opção, e a MM cycle, né? Ele também já me mostra, tá? E aqui eu vou fazer o plot TS delas também. TS, perdão. Ciclo. Legal. Quando eu fazer assim, eu vejo como é que é o comportamento previsto do ciclo das duas. A gente nota que a em preto, que a gente tira tênis lá, tem um comportamento muito mais explosivo, muito mais amplo, né? Enquanto a média é móvel. Mas veja que elas tendem a ter um comportamento, entendeu? Similar, né? De queda, depois de alta, uma sobe mais do que a outra, entendeu? Mas circulam muito parecidas. Interessante isso, né? Ou seja, eu posso usar sem dúvida nenhuma esse formato da média móvel para calcular o ciclo ou para extrair uma tendência. É isso que a gente pode fazer, né? Bom, aqui a gente fez dois exemplos para vocês verem, né? De novo, aqui só os plots, né? Vou fazer os plots aqui, né? Olha lá, ó, plot 1 e do ciclo da outra plot 2. E o que você vai fazer? Bom, você vai fazer, então, as estimativas para as demais séries, né? E vai discutir isso, se você acha a estimativa linear da tendência ou da média móvel mais adequada para a série. Então, você vai plotar e escolher. Então, como você fazer para as demais séries, se você optar pela tendência de média móvel, você refaz tudo com a média móvel, né? Porque se você acha que a tendência não linear cúbica é ok para você, então você faz tudo com a tendência não linear cúbica. Mas faça, ou faça as duas, né? Entendeu? Então, quando você for fazer as estimativas, presta atenção, você tem dois formatos de fazer estimativas. Mas como é que eu faço essas estimativas, professor? Muito simples. A velha e tradicional copy-paste ou copiar e colar. Vem aqui, dou um line 1, troca aqui para 2. Eu põe 2 aqui. Né? Aqui na média móvel, a mesma coisa. E troco só, põe um número 2 na frente. Pronto. Faço para a série 2, para a série 3. E faço os plots, ok? Novamente, a gente vai parar uns minutinhos para que vocês façam. Né? O importante aqui é você fazer sempre a série, procurar acompanhar, fazer na prática, tá? Se tiver dúvida, abre o microfone. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Não entendi tal parte. Eu queria que o senhor explicasse melhor aqui. Aqui que é essa definição. Ou por que o senhor está fazendo isso? Entendeu? Tranquilo. A gente tem o maior prazer, ok? Em seguida, então, procure fazer os exercícios agora, a gente está uns minutinhos, para que quando a gente vai vir o primeiro machine learning, o primeiro modelo mais aperfeiçoado, que é o famoso Rodrigo Prescott Filtro. Isso aqui, quando na minha geração, quando inventaram isso, era uma coisa assim fabulosa. Hoje tem muito debate sobre esse HB Filtro e o pessoal tem que cada vez mais mostrar as limitações dele, né? Mas sempre é assim. Toda ciência evolui desse jeito. Alguém mostrando uma técnica, alguém.
Ao colocar as limitações de uma técnica, significa que você entendeu ela e que você é capaz de avançar. Então não entenda isso como crítica, pessoal, entenda como um avanço. Aí o pessoal tem muita maneira, e algum pessoal que é contra, principalmente na área científica, de fazer coisas aplicadas, é dizer isso. Não, mas tem limitações, essa técnica, se tem limitações e você sabe como avançá-las, pronto, você é um cientista, está melhorando a qualidade. Agora, se você só sabe criticar, significa dizer que você nem entendeu por que você está criticando, você está só reproduzindo. Então, em ciência tem isso. Ciência é sobre entendermos as limitações que a gente tem das diferentes metodologias, né? E a partir daí a gente ser capaz de fazer algo melhor a partir dessas limitações, ou seja, aperfeiçoar elas. Né? Senão, não é ciência. Não tem evolução, né? Se você fazer alguém fazer alguma coisa, você criticar e não fazer nada, não evolui, continua lá. Mas é melhor ter uma coisa com limitação do que não ter nada, né? A gente sempre diz isso, né? Melhor ter alguém que indica a direção que a gente tem que ir, ainda que não seja detalhes o caminho, a gente aprende, né? Do que não ter nada, né? Não saber nem para qual direção ir, ok? Então aqui mais uns minutinhos para vocês, enquanto eu bebo água e descanso um pouquinho, vocês trabalham nos exercícios.
Ok, pessoal? Retomando a aula, então. Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios, né? Se não conseguiram agora, sempre tem chance de fazer em casa, ok? Bom, quando a gente fala em machine learning um pouco mais avançado, técnica mais avançada, então a gente vai começar a empregar aqui alguns critérios. É muito importante que você saiba o que você está buscando, né? Nesse caso, nós estamos buscando técnicas de estimativas, ou popularmente conhecida em econometria, de filtros de tendência. Né? Entendeu? Machine Learning, eles colocam uns nomes bem mais elaborados que isso aí. Tá? E aqui o primeiro filtro, então, nosso, ou o primeiro Machine Learning, se você preferir, recomendado, é o HP Filter, ou Rodrigo Prescott Filter, que é dois economistas que é muito famosos com esse tipo de filtro. Esses filtros, para quem não sabe, a técnica de filtro, a gente pensa que é só na série de economia. Não. Pessoal, os filtros, eles são empregados em 99,99% do dia a dia seu. De que forma? Todos os sinais e frequências de rádio, televisão, celular, tudo depende desse filtro. O teu celular fica separando continuamente, filtrando continuamente ondas específicas. Ele tem que aprender a aplicar uma técnica dessa. Porque elas vêm tudo misturada. Eles têm que ter a técnica dessa de separar, encontrar precisamente qual que é o som que é para ele, qual que é a informação que vem para ele, qual que é que você tem que ouvir, o que a pessoa disse lá que chega até você no celular. Então lembre-se disso. Esses filtros é usado para medidas desde solar, qualquer impacto que você tiver na área da física, grande parte, até para pesquisar o Deep Space, que chama. Ou seja, aquelas ondas do primeiro Big Bang. Então, tudo é filtro. Então, essa técnica de escolher filtro e de usar técnica, enquanto os físicos conseguem encontrar aquela coisa bonitinha, precisa, porque é originário de um fenômeno físico, nós, originários de séries temporais, com o humano praticando, a gente não tem aquela coisa bonitinha como a gente gostaria, né? Então é isso. Mas como é que você testa a qualidade desses filtros? Bom, eu e o professor Marilene estamos durante 10 anos só filtro e criamos o nosso próprio. A gente tem, que é capaz então de separar séries em várias partes, em especial encontrar a parte randômica e extrair ela, e achar a distribuição dela. E a gente percebeu que a única forma de você testar a qualidade de sítio é gerando séries e aplicando elas. Aí você sabe exatamente como é que é o comportamento da série. E verifica quanto que elas erram. Aí você tenta aprimorar, então, com a tua técnica, quanto que é mais assertiva. E assim você vai aprimorando, ok? Mas, normalmente, você tem que ter uma teoria estatística por trás, distribuir para encontrar e para saber onde você vai. Então, todos esses modelos de separação de filtro começa com uma técnica teórica e estatística. Então, não é tão assim, da mesma forma começa uma teoria, o pessoal da física para encontrar essas coisas, onde e por que elas têm aqueles determinados comportamentos. Ok? Então a gente vai fazer a série IBX, criamos a série IBX, que é a primeira coluna da Close, né? Se eu quiser ter certeza, eu faço head IBX para ver se é realmente o IBX 50 que eu estou captando, né? Aí fica fácil, vou limpar aqui. Tá, IBX 50, tá? Ok? Aqui, então, vou fazer a primeira. Vou aplicar o que é o filtro. O filtro HP, ele tem frequência. Ele depende da frequência. Nesse caso, 1.600, ele fala que são para séries mensais, e aqui para 3.600. Mas aqui a gente pode estimar e ver como é que ele se comporta, entendeu? Diferentes valores aqui. Tem um pessoal que estima com um valor mais elevado, outro com menor valor, mas eu coloquei o padrão 3.600 para a gente começar. Né? E eu coloquei aqui o drift false, ou seja, para ele não ter a parte randômica. Porque toda vez que eu coloquei aqui, ele dá erro. Mas a gente pode fazer com os dois para vocês verem, né? Certo? Eu estimo o modelo, vejo o modelo, ele fala para mim aqui tudo que ele colocou. Ó. Tá aqui, eu estimei o HP e eu separei a série original em tendência e ciclo. E aqui estão os valores dela. Né?
Então, se eu quiser qualquer uma das duas, eu recupero. Eu sei como eu recuperar ela, né? A primeira chama trend e a segunda ciclo. Mas está com letra com T maiúsculo e C maiúsculo? Não, não está. É incrível isso. Porque se eu colocar aqui ML1, entendeu? Ó, colocasse ele, aqui ele oferece para mim tudo que ele tem disponível. Entendeu? Daí eu posso chegar. Nesse caso, você pode ver que é com minúsculo, tanto o ciclo como a tendência. Que é isso que eu fiz aqui logo abaixo. Bom, o que eu tenho que fazer? Para mim ter uma série que para me comparar com o IBX, eu tenho que somar a tendência assim, porque eles tinham isso separado. Então eu somo as duas, faço T. Então eu tenho aqui uma série IBX estimada, a tendência e o ciclo. Eu posso fazer um gráfico, então, dessa série com a tendência, primeira coisa, aqui, é isso que eu estou fazendo, eu vou fazer um gráfico, né, com a tendência, onde eu ponho o IBX e ponho a tendência estimada. Um monte de nome tudo ali, não? Aí, olha só que interessante. Nesse caso, o Rodrigo Pesforte mímica muito mais parecido, muito mais firmemente, a série. Pô, legal! Então eu posso usar o HP Filtro para fazer projeção. Ah, sensacional! Posso? Infelizmente não. Isso é o que todo mundo acaba fazendo e comete erros absurdos. Por quê? Toda vez que você mexe com o Rodrigo Pessoas para projetar para frente, ele não tem na série para ele comparar, ele acaba virando tudo uma coisa linear e pronto. E daí ele perde a não linearidade, ou seja, as tuas projeções ficam muito ruins. Ok? Isso é um fato, assim, coincidíssimo, o pessoal não sabe entender por quê. Mas ele serve para quê então, professor? Serve exatamente para separar então a tendência e o ciclo. Né? Então agora eu coloquei o ciclo. Pô, o ciclo você vê que fica muito menor, é como se eu tivesse assim, minimizado o efeito cíclico da série. Então, bacana. Ok? Mas como é que eu faço então? Bom, vamos fazer um peridiograma. O peridiograma, para quem não sabe, é o comportamento da série, né? Como é que ela faz, olha? Como é que ela vai caindo? Então, ela tem um alto impacto inicial e cai logo em seguida a tendência, ou seja, eu sou capaz, ela capta os efeitos anteriores com muito pouco erro, né? E o ciclo? O erro tende a permanecer por mais tempo, oscilando então em torno do zero, a gente vê ali. Ok, serve para isso, só para você visualizar. Se você quiser saber um pouco mais de peridiograma, aqui de novo, a gente vem aqui, entendeu? E aqui faz aquela coisa, né? Eu posso fazer peridiograma, para me ver aqui que é a função, né? Se quiser saber sobre a função, entendeu? Mas também posso ver estatística, lição sobre peridiograma, né? Mas se eu quiser ver em português, bom, periodiograma, né? Aí, a Universidade de Aveiro, Portugal, nossa querida terra, mãe, tem lá um cara que explica só sobre periodiograma, né? Entendeu? Meio demoradinho, mas tudo bem. Resultados de aprendizagem, avaliação. Ah, não. Isso aqui é a coisa. Vamos ver se tem algum lá. O cara diz que é do padrão a tese. Aí você vai encontrar, então, as funções e o peridiograma. Usando o peridiograma, alguém vai te explicar para você, então. Então, é isso que serve o Google, o Mr. Google, para ajudar a gente nesse horário, né? Bom, como é que eu faço, então, as projeções dos modelos, uma vez eu tirei a tendência e o ciclo? Bom, a minha recomendação, e aqui eu faço isso, e recomendo que faço isso, é isso. E aqui a gente vai fazer os casos. Aqui eu vou fazer a projeção de um alto-arima. Por que o alto-arima, pessoal? Alto-arima é uma coisa legal. Tinha uns caras que não tinham o que fazer, graças a Deus que eles não tinham o que fazer, entendeu? E eles inventaram o tal do alto-arima. O que é o alto-arima? Vamos por aqui, então. É alto-arima, né? Essa função, pessoal, em vez de nós ficarmos procurando alto-arima, por quê? Arima significa AR de autorregressividade, o I de integração e MA de moving average, ou média móvel. O que os caras fizeram?
Os caras colocaram o modelo ARIMA e foram para ele ficar reproduzindo as componentes dele, até ele encontrar cada parte, e daí nós não precisamos fazer 50 mil estimativas. E ele usa que critérios? Ele usa esses 3 critérios aqui de escolha, ó. Tá vendo? AICC, AIC e BIC, que é aquilo que eu falei no início de estatística, que funciona maravilhosamente. Daí, conforme ele encontra esses valores como menor, e ele, pronto, acha então a frequência aqui que vai ser, qual que é o AR, qual que é a ordem de integração e qual que é a média móvel. Ou seja, ele encontra tudo para nós, né? Ele testa sazonalidade? Não. Mas você pode pôr aqui, ó. Ele vai fazer isso para você. Só que ele requer que você coloque na sazonalidade, indica que tipo de sazonalidade. Entendeu? Então, é uma coisa assim um pouco mais complexa. Mas o Alto Arima, o cara que fez, está de parabéns. E nos ajuda muito. Eu não tenho mais que preocupar em estimar arimas 1, 2, 3, 4, e até achar a média móvel. Ou então, fazer aqueles estudos de ACF e PCF, que é o recomendado, para a gente encontrar a ordem de regressividade e a média móvel. Aqui a gente não faz mais nada disso. Graças a esse pessoal, que só roda o Alto Arima. É uma maravilha? É. É a melhor coisa do mundo? Também não é assim, né? Não vamos falar que resolve todos os problemas da nossa vida, não. Se resolvesse, eu já tinha ganhado na Mega Sena, né? Mas ele encontrou um Arima, olha só, na tendência, e ele especifica para você, ó, autorregressividade 0, ordem de integração 1. Ele achou ordem de integração 1 só. Média móvel 0. É isso que ele achou. Um Arima 0, 1, 0. Então, tranquilo. Mas para mim achar isso aqui, eu ia demorar um tempão. Ele já fez isso de forma automática para mim. E no ciclo? Mesma coisa, vamos estimar o ciclo. Tá? E no ciclo? No ciclo já é... Como o ciclo já tiramos a tendência, ele não pode ter ordem de integração. É como se a ordem de integração ficasse aqui na tendência. Então, sobrou o quê? Autorregressividade e média móvel 1. Então, ele achou aqui essa combinação. E aqui ele já põe os coeficientes estimados, olha só. Entendeu? Já está aqui tudo significativo, desvipada, bacana. Já tem um coeficiente do AR, do AR2, do AR3, do AR4 e MMA1. Já está aqui estimado, eu sei quanto que é cada coeficiente. Maravilha isso, né? Bom, feito isso, o que eu posso fazer? Legal. Esse pessoal que escreveu tudo isso aí fez também uma library chamada Forecast. Tá? Eu estou colocando ela desse jeito aqui, para chamar ela de novo, porque às vezes você esquece de especificar, chamar a library lá em cima, como eu tinha feito. Mas aqui ela está aqui de novo por repetitivo, posso até tirar isso. Espero que funcione, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Forecast. O forecast do quê? Do modelo Alto Arima que eu estimei, que é o AML1. Tá vendo ali, ó? Modelo AML1, Alto Arima 1, da AML1, entendeu? Tá aqui, né? E para quanto? Para 5 dias à frente. Então eu venho aqui, rodo ele. Pronto, tá feito. E esse aqui, posso tirar também o forecast, que isso aqui significa, chama a library forecast. E o que eu faço? O ciclo também. Ele pega o modelo que eu estimei para cada um e faz o forecast para frente. Entendeu? Bom, agora eu tenho aqui, então, a tendência. Como é que ela fica? Aqui está. Só que quando ele faz isso, ele não me entrega um valor único. Ele entrega 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é uma média desses outros 4. Esse aqui é o mais pessimista, o low 80, ou seja, um modelo que provavelmente aceita só 80%, né? O high 80 é um otimista. O low 95, que é um pessimista. E o high 95, que é um otimista. Então aqui, eu vou usar a parte otimista, que é o high 95, para fazer. Né? Você pode olhar que as outras, pode ver que cai, a high sobe, mas não sobe tanto quanto a 95, e a low sempre cai. Uma cai, duas caem, né, que é as low, e duas sobem. Uma sobe mais moderado e outra sobe mais rápido, entendeu? Aqui eu vou pegar mais, de maior alta. Mas, professor, eu acho que o modelo é a definição sempre assim. Qual que é o verdadeiro? Bom, a gente soubesse, né? Eu poderia fazer então com o Point Forecast. Essa aqui, o Point Forecast, então me dá a média de tudo e eu não tenho que preocupar. Eu sei que está oscilando entre esses valores, provavelmente. Tá?
Mas aqui a intenção é ensinar coisa diferente. Então eu estou falando, vamos fazer a projeção otimista. Depois a gente vai fazer essa aqui, que é a Low 95, que é a pessimista, né? E assim sucessivamente. Você pode ver que ela é a que mais cai, comparativa às demais, né? Ok? Você nota que a Point Forecast fica mais ou menos estável. Eu não gosto dela porque não coloca nada novo, né? Então, as projeções são sempre assim. As inteligências que eu faço, que nós colocamos. A gente usa várias técnicas e a gente escolhe então uma para ser a pessimista, a moderada e a otimista. Você coloca ali no meio, e daí o que você tem? O mercado, às vezes, ele converte de pensamento para otimista. Então é fácil você olhar e falar, vai ser que é otimista, pronto. Ou o mercado nesse momento está seguindo a pessimista. Então você segue a pessimista. O importante é ter isso. Por quê? Porque são sentimentos, pessoal. O mercado sempre é dominado por uma coisa chamada de sentimentos. E qual sentimento que domina? Dos pessimistas ou dos otimistas? Ou os dois são tão iguais, estão tão equilibrados no momento, que você acaba sendo moderado, predominante. Mas as forças são sempre essas duas. Porque se não tivesse os pessimistas e os otimistas, pessoal, não tinha negociação na Bolsa. Se todo mundo fosse moderado, extremamente moderado, não tinha negociação, porque todo mundo caminhava ali. E a negociação era muito pequena, porque todo mundo tinha tendência a vender, porque não esperava que ia cair. Então, por que eu vou vender? Eu não espero que não vai aumentar, entendeu? Então, é isso. O mercado é dominado por essas três forças. Isso é o que eu aprendi ao longo da minha vida. Não vejo isso escrito muito em lugar nenhum, mas sou muito, muito defensor dessa... O mercado existe porque tem os pessimistas e tem os otimistas. E tem os moderados. Os moderados podem até dominar um período, mas eles nunca são a maioria. Os otimistas são aqueles caras que correm risco. Os pessimistas também correm risco. Eles correm risco porque eles querem, acham que vai cair e vão vender. Então, pessoas de alto risco, nos dois extremos. Só que eles pensam que vai prevalecer o pessimismo, e o outro vai prevalecer o otimismo. E é aí que está as brigas de força, e por isso que o mercado funciona maravilhosamente bem, porque é lá que encontra essas forças e a predominante prevalece. Ultimamente, minhas projeções otimistas, entendeu? Não estão sendo legal não, porque o predomínio no Brasil está sendo de pessimismo total, né? A gente viu recentemente com tudo, ou seja, o pessoal olha para o mercado e acaba. Aqui então eu fiz a projeção, a gente está fazendo. Então, como eu estou fazendo na frente, ela, 5 dias à frente, eu não tenho um período datado, não está lá. Então eu vou criar aqui essa série, mas para me transformar essa série em XTS, para poder pôr o indexador de data, que é o sysdate mais 04, ou seja, a data de hoje mais 4 dias à frente, portanto dá 5, né? Que é que eu projetei para 5 dias à frente. Eu tenho que transformar primeiro ela em TS, em séries temporal, time series, ou série temporal. Depois converter para XTS, para depois poder criar um indicador. Isso é comum, você tem que fazer, pessoal. No início até demorei com essa nova formulação da XTS, porque a gente usava só TS. Agora com a XTS a gente tem que fazer todas essas conversões. Qual que é a vantagem dela? A vantagem dela está aqui, no fazer um indexador. Que eu coloco sysdate mais 0.0, 2.4, ele vai somando automático e acabou. Então você ganha tempo. E a TS, como é? Eu tinha que definir a data, colocar dia, mês e ano que eu queria projetar. Entendeu? Então, muito mais complicado. Uma coisa é fazer manual, o outro automatizado. Tá? Então, aqui eu vejo. Poderia fazer esse índice aqui diferente? Pode, eu posso fazer o end dos dados e colocar aqui, mas essa é a forma ainda mais prática, porque aqui eu posso trocar para quantos dias à frente eu quiser, né? Então, está aqui feito, né? Aí, vou somar, então, ao IBX original, e logo abaixo dele eu vou adicionar as linhas, o row bind é isso, né? Row bind é adicionar linhas, e vou adicionar as linhas do projeção FML1, que eu acabei de fazer. Então, quando eu fazer isso, eu tenho a minha série com a sua projeção. E vou chamar ela de IBX otimista, entendeu? Porque eu peguei a parte otimista. Vamos ver como é que fica? Pronto. Agora eu vou ver como é que fica o meu gráfico. Opa! Aqui está a minha série. Zoom. Fazer o zoom da série, do gráfico. E aqui, onde que eu sei? Eu estou aqui a minha série inteira. Eu posso fazer o slide aqui, ó. E vim aqui. Tá vendo? Olha. Nós estamos aqui março, início de março, né? Aí a gente olha então e verifica como é que vai ser o comportamento. Segundo o otimista, vai subir, né? Aí vai voltar aqui para patamar, aqui. Lembra aquilo que o pessoal fala no gráfico? Se cair aqui, põe uma linha, e aqui a primeira coisa vai passar, se quebrar, se romper essa barreira vai para tanto. Eles põem aqui uma linha, se romper essa barreira vai para cá.
E depois, se romper essa barreira, depois vem para aqui em cima, para 20.800 pontos, etc. E vão contando essa historinha sem ter projeção de nem como ela vai completar a série. Mas aqui a gente coloca ela na prática. O otimista diz isso. Então, são os otimistas que estão aqui, certo? Projeção otimista, tá? Bom, agora você vai fazer isso aí para o pessimista, no 95, perdão. Como é que você faria, então? E a moderada. Eu vou fazer aqui, para vocês, a pessimista, que é low 95. Como é que a gente faz? Moleza, né? Porque eu pego essa coisa aqui, ó. Até fazer o gráfico junto, né? Olha, copy e paste aqui. Aí como é que eu vou chamar isso aqui? Então eu vou chamar de... Posso até pôr um nome bonito. Low, que é pessimista. Posso até pôr aqui. S, de pessimista, né? Do jeito que você quiser, tá? Aí você coloca o nome que você quiser. Pode até deixar FML1 mesmo depois, mas vamos aqui pôr só uma, então de um pezinho na frente para indicar que é pessimista, tá? E aqui eu vou trocar então. Eu sei que aqui eu posso pôr LO. Por que eu sei que eu posso pôr LO? Tá muito fácil. Né? Eu pego aqui e só escrevo assim, ó, FML1T e pimba. Aí eu posso escolher low 95 como point forecast. Entendeu? Ele já sabe, ele já mostra para mim o que está disponível nessa série, nessa base de dados ali. Nesse caso aqui é low, né? Ele é o 95. Deixa eu ver aqui. Tá errado, né? Aí então eu vou fazer P aqui, vou pôr um Pzinho de pessimista, vou pôr aqui P também, vou pôr um Pzinho aqui, e aqui eu vou pôr pessimista. Os estimativos. E vai ser o quê? A FML1P, né? Então eu vou pegar a série e no final dela eu vou adicionar a parte pessimista. Aqui eu ponho pessimista, que nem a anterior ali. Né? E aqui, pessimista. Vou chamar de pessimista. Né? Escreva aqui pessimista. Para identificar. Pessimista. Pronto. Né? Aqui só tem que trocar o nome para pessimista. Legal, eu faço rapidinho, porque é copy-paste, e trocar os nomes. Né? Pronto. Vem aqui, roda e vou ver como é que fica meu gráfico do pessimista. Opa! Ele desce para baixo, gente. Olha aqui. Olha que nós estamos. Um sobe e o outro diz que não. Peraí, vai cair mais ainda. Vai virar lá embaixo, vai para quase 17.500 pontos. Estamos lá para baixo. O quê? Bom, se o mercado continuar pessimista, é assim que ele vai coisa. Como é que eu faço então agora? Eu posso fazer uma base de dados de novo teste 2. O que eu faço? Coloco C byte X S, as duas séries que eu acabei de estimar, FML1P, não é isso que eu acabei? Ou IBX, certo? Otimista e o IBX pessimista. Né? Aqui, copie esse gráfico aqui para facilitar. Coloque ele aqui, escreva aqui teste 2. Vou verificar aqui que deu. Vou rodar para a gente ver. Você olha que interessante, né? As séries, quando elas são iguais, vai ser o gráfico único, né? Padrão. E aonde elas se separam, já não deu. Tem que limpar aqui, porque provavelmente já consumiu tudo que tinha de memória, né? Deixa eu rodar de novo. Ver se ele faz o zoom. Não consegue fazer o zoom. Já está dando problema de conexão. Mas aqui a gente pode fazer o zoom aqui embaixo e verificar. Essa parte que eles se separam é isso. O otimista fala que vai lá para cima, olha, e o pessimista fala que vai lá para baixo. Então, um vai falar que vai aproximar 17.500, o outro fala que está em direção a quase 20.000 no final. Quem que pode estar certo? A gente sabe que esses dois funcionam como limites, ou seja, os limites para quais tendem dependendo do predomínio total. É como assim?
Se ficar exclusivamente pessimista, que nem a gente teve, vai vir para baixo. Se ficar extremamente pessimista, vai para cima. Então, aqui que entra o papel que nós chamamos do moderado, né? Aquele papel do moderado que a gente viu. Como é que a gente faz, então? Bom, moderado é aquela coisa de novo, né? Aqui eu vou... Tá, como é que eu faço essa projeção moderada? Aqui, então, está o pessimista. Eu vou escrever aqui. E agora nós vamos criar um grau 1 da moderada, né? Então, temos que saber... Vou até copiar junto aqui o título para a gente fazer, então, a moderada, que é que o exercício pede para nós, projeção moderada. Moderada. Aí, o que é moderada? Muito fácil, né? Eu posso fazer aqui, ó. Vim aqui, quando eu colocar aqui, ele vai falar para mim, ó, é o point forecast. Olha como é que tem que escrever o point forecast. Essas duas aspinhas desse jeito inclinada. Se você colocar qualquer coisa diferente, ele não aceita, né? E o point forecast? Então é isso. Do outro, mais mesma coisa aqui, né? Eu venho aqui, apago tudo, né? Escrevo isso, você pode ver, ó. Eu sempre procuro escolher isso, por quê? Por causa dessas aspas. Muito difícil achar elas no teclado. Pronto, já somei de novo. Vou chamar agora M de moderado, perdão. Já complicou, já perdi minha série aqui em cima. Né? IBX pessimista, porque eu copiei dela. Se eu for usar ela depois, vai fazer falta. Né? Então, vou deixar ela arrumadinha. Então, M, aqui também é M, né? Não, para mim não perder a informação que eu construí antes. M, né? E aqui eu vou somar KM, vou colocar os dados que eu fiz a previsão M debaixo do IBX, e aqui então vou chamá-la de moderada. Projeção moderada e moderada. Moderado, se você preferir, não faz, né? Moderada. Moderada. Pode usar a velha tradicional copy-paste. E aqui então nós vamos ter a IBX moderada. Fazer então e vamos verificar como é que é o gráfico do IBX moderado. Daí do índice moderado. Aqui, ó. Um comportamento um pouco, vai subir, vai começar a subir, vai reverter a queda, né? Se a gente olhar, os próximos 5 dias, olha, é uma coisa de alta, mas nada espetacular, ou seja, de estabilidade ali, um patamar ali em 118 mil. E como é que eu faço, então, para fazer o teste? Faço um teste ao criar uma base de dados onde eu tenho uns 3 juntos, né? O IBX, né? Ou seja, que eu coloco todas as visões de mercado. Qual deles vai prevalecer? Se a gente soubesse, tá todo mundo rico já hoje em dia, milionário, né? Não teria sentido, né? Bom, mas eu posso ver aqui, ó, olha, como é que é. Realmente ele vai ficar aqui no meio, ele vai ficar aqui no meio, né? Você pode ver que é mais ou menos isso que ele está prevendo, né? Se você fazer a low 80, ela vai vir um pouquinho aqui para baixo, e a high 80 aqui em cima. Ou seja, são menos que essas aqui. Mas como é que eu faço isso, professor? Como é que eu faço esse gráfico para chegar até aqui, desse jeito, igualzinho dali? Maior moleza. Você quer ver como é fácil mais? Eu só venho trocando aqui, ó. Quer ver? High 80. Eu acho que elas são mais tranquilas, vai estar no intervalo ali mais previsível do que essa coisa extremista, menos extremo. E aqui a mesma coisa. A low 80. Low 80. Eu já sei que essa série está lá, né? E preciso mais alguma coisa? Não, porque a moderada é a mesma, não vai mudar. Então, como é que eu faço? Bom, beleza. Roda a primeira, faço o gráfico. Opa, já subiu menos, já. Um pouquinho mais realista, né? Vamos supor, né? Não pode fugir muito da questão da realidade, né? Aqui também, né? E como é que fica os dois juntos?
Aí já ficou num ângulo e numa disparidade não tão gigante, mas que pode acontecer, né? Tá nesse intervalo. Então, é isso que eu digo. Fazer projeções, escolhas. É o sentimento, a combinação da técnica com o sentimento. E aqui a gente põe todo mundo junto, né? A gente verifica, então, que temos um intervalo um pouco menor de previsão, que é um pouco mais consistente. Ó. Pode vir um pouquinho para cima, da moderada em direção otimista, mas pode vir para baixo em direção a pessimista. Né? Então a gente vai aqui, tá, por favor, um intervalo entre 18 e quase 20 mil também. Né? 19.700 provavelmente, ou 800, né? Então é assim que você faz as previsões, né? Aqui então a gente repetiu a série, toda a parte de cima, né? Para as séries, para a mesma série. Então agora você tem duas outras séries para fazer, no caso, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo e o Dow Jones. Então você pode fazer para esses dois, né? O que está acontecendo com o período recente dessas séries? Bom, o IBX aqui está dizendo para nós que está em queda, né? Nosso janeiro. Eu posso dizer para vocês que janeiro e fevereiro foi um desastre total nas minhas aplicações e provavelmente todo mundo que tem ações aqui dessas indicadoras está dizendo a mesma coisa, né? Vai acontecer uma estabilidade, março, como é que vai comportar março? Está todo mundo ainda na expectativa de uma coisa chamada vacina que estabiliza, né? Eu diria todo mundo não, né? Parece que o governo não está muito preocupado com isso, não. Ele acha que não. Mas é preocupante porque começamos a ter uma coisa chamada co-infecção, onde a pessoa acaba sendo infectada por mais de uma variante e é difícil o organismo reagir. Fica uma sequela muito grande no futuro, né? Então, cuidem-se. O que está acontecendo no recente período dessas séries? Você vai ver que no período recente dessas séries, nós queremos saber se elas estão, em relação ao Dow Jones, estão caindo ou se estão, pelo menos, acompanhando o Dow Jones de alguma forma. Né? O que está acontecendo? Né? Se for um problema que ela estiver acompanhando o Dow Jones, significa dizer que nós estamos seguindo, a nossa bolsa está seguindo uma tendência internacional, não é só de domínio, problema interno, mas também externo, e para influenciando. Né? E se não for, o que é então? Aí a gente pode saber se existe essa dicotomia entre o comportamento da nossa bolsa e a bolsa internacional ou não. Então, se for só doméstico, é um problema só doméstico, temos que consertar. Mas, se for internacional, a gente não tem muito o que fazer, não, acompanhar. Bom, aqui tivemos a combinação, então, da coisa, ou seja, com a mesma técnica, a gente, então, fez 3 possíveis cenários, né? Cenário pessimista, moderado e otimista, né? Então, você começa a construir cenários, né? Agora, esses cenários continuam, pessimista, otimista e moderado, mas usando outras técnicas. Então, aqui, quem não conhece, o BK, filtro, é o Baxter King, muito famoso. Eu não vou indicar o paper, nem falar que esse pessoal usar. Aqui estamos usando os 3 grandes filtros, né? Mas a gente vai deixar aqui, para a próxima aula, eu vou deixar vocês fazerem os exercícios, né? Acho que vai ser legal, né? Paramos aqui. A gente vai parar para fazer pergunta, alguém quiser ter dúvida, né? Aí paramos aqui, né? E, então essa é a intenção, deixar você. Aí a gente vai fazer mais uma série, a gente vai ensinar como vocês combinam elas, né? E depois, se der, ainda na semana que vem, nas 2 aulas próximas, a gente consegue fazer uma coisa que é estaca, como é que a gente combina elas, diferentes formatos, para a gente estimar uma outra opção. Né? Ou como você usa o que você fez de uma na outra para aprender. Né? É outra técnica também, tá bom? Okay? Essa então é a aula de hoje. A gente vai parar aqui, porque se a gente começar aqui, não vamos terminar, a gente ficar no meio, né? Então, a gente vai... mas vamos seguir a formatação aqui muito parecida. Se você quiser continuar a partir daqui sozinho em casa também, você vai saber como fazer tranquilo, tá bem? Sem problema nenhum.